Repreendo agora toda potestade do ar e do mal que queira tentar impedir ou perturbar da tua palavra ser ministrada. Eu repreendo agora, no nome de Jesus. Opera conosco, Espírito Santo, aqueles que vão nos assistir, aqueles que vão nos ouvir, que a tua palavra ache um bom coração, quebra o coração de pedra, porque, Senhor, a tua palavra é martelo, que Espírito sabedoria, visita, Senhor, a mente e o coração daquele que vai nos ouvir, e que teu Espírito Santo, que fala ao coração do homem, possa visitar esta vida, no nome santo de Jesus. E entregamos esta oração no teu santo e bendito altar, para a glória do teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Saúdo a igreja do Senhor nesta noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Capítulo de número 9, versículo de 1 ao 5, e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e abrir os olhos do seu entendimento daquilo que Ele me revelou esta semana. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de 1 a 5, diz assim: ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também o santuário terrestre. Foi preparado o tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, e esse se chama o santo lugar. E depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro e incenso, a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha o brocado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Quero repetir com a igreja o versículo 4, que diz assim: que continham o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado,
e as tábuas da aliança. Deus colocou essa palavra no meu coração para nós falar da arca da aliança. Não é a arca de Noé, é a arca da aliança, que ela tinha 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Essa arca ela era feita de acácia, madeira de acácia, e toda coberta, tanto por fora como por dentro, de ouro puro. E dentro dessa arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná, um vaso que continha o maná, que foi a comida que os israelitas comeram 40 anos no deserto. E dentro desta arca tinha os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Em Êxodo 25, capítulo 10 versículo 10 ao 15, Deus ordena fazer essa arca da aliança. Deus dá essa ordem, que Deus queria que fizesse essa arca da aliança. Como eu já falei, não é a arca de Noé, é a arca da aliança, que tinha 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Então, Êxodo 25, do versículo 10 ao 15, Deus dá essa ordem para fazer essa arca. Em Êxodo 37, capítulo 37, versículo do 1 ao 5, essa arca é feita. E no Êxodo capítulo 40, não só a arca, mas todo o tabernáculo, ele é entregue a Moisés e ele é consagrado a Deus. E no capítulo 40 de Êxodo, quando é consagrado a mesa, o altar, os utensílios, o tabernáculo, a tenda, quando é consagrado com óleo, e quando é feito o sacrifício, a Bíblia diz que Êxodo 40 e Levítico número 1, que a Deus desce de uma maneira tão real que ninguém consegue entrar dentro do tabernáculo, porque Deus estava presente. E quando essa arca da aliança ela é consagrada, como eu já falei, a arca da aliança tinha um vaso contendo maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha duas tábuas de pedra escrita os 10 mandamentos pelo dedo de Deus. E a arca da aliança ficou sendo o lugar mais sagrado para os israelitas. E quando Deus queria falar com Israel, ele vinha sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, que tinha 2 querubins, e ele falava com o povo, e ficou sendo o objeto mais sagrado dos israelitas, era a arca da aliança do Senhor. E no livro de 1 Samuel, capítulo 4 até o capítulo 6, conta o que acontecia com a pessoa que tinha a arca
simbolizando que Deus é soberano sobre tudo e todos e que Ele não divide a glória com ninguém. E quando a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, está na casa de Gabon, todos os moradores daquele lugar, a Bíblia diz que Deus enviou uma praga de tumores sobre toda a nação, e os filisteus clamam a Deus, e o seu clamor chega ao céu. O que eu quero dizer nesta noite, aquilo que é para você, que é para a sua vida, se o inimigo tomar aquilo que é bênção para você, é maldição na casa do seu inimigo. Então a arca da aliança do Senhor simbolizava a presença do Deus de Israel na vida e na casa da pessoa que a bênção habitava. É tanto que depois deste acontecimento, a arca é colocada em carros de boi e levada para a casa de Obed-Edom, e por causa da arca do Senhor na casa de Obed-Edom, ele é abençoado. Deus abençoou tudo o que tinha por causa da arca da aliança. E essa arca da aliança, ela tem um sentido espiritual, além do físico. Jesus, que eu vou falar agora, Jesus sempre esteve em toda a Bíblia. E Noé é a arca da salvação. Em Abraão, ele é aquele que morre no lugar de Isaac. Em Jacó, ele é a escada que liga o homem a Deus. Agora eu vou falar aquilo que os teólogos chamam de teofania. Jesus visitando seres humanos antes dele nascer no ventre de Maria, de ser gerado no ventre de Maria. Em Gênesis 32, versículo 22 a 29, Jacó ele luta com o anjo, e a Bíblia diz que ele luta a noite inteira, e quando está rompendo o dia, o anjo toca na coxa de Jacó, e o anjo diz: me deixa ir. E o anjo diz, Jacó diz: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Aí ele diz: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. E ele fala: você não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Então a partir de hoje você não vai se chamar mais Jacó, e sim Israel. E Jacó pergunta: qual é o teu nome? E o anjo diz: porque pergunta pelo teu nome, que é maravilhoso. Então Jesus aqui aparece ele é o anjo que luta com Jacó. Em Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, ele é o capitão dos exércitos do céu, que quando Josué está no vale, e ele aparece aquele homem, que para ele é um homem, Josué já puxa sua espada e pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Ele diz: não, eu sou capitão dos exércitos do Senhor. Aí quando Josué escuta essa voz daquele homem, ele se prostra e adora. E anjos na Bíblia não recebem adoração. Então ali é Jesus glorificado antes de ser gerado no ventre de Maria. Em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego
Jesus visitando o seu povo antes de ser gerado no ventre de Maria. Então, sempre foi assim no Antigo Testamento. E em Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. No capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo, paz haverá sem fim, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então, amada igreja, Jesus sempre visitava o seu povo, mas como ele era Deus, ele vinha em forma de teofania, em forma do anjo do Senhor, mas ele sempre quis habitar no meio de nós. No Evangelho de João, capítulo 1, olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 a 5, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalece contra ela. Se nós lemos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, fala que a virgem, se cumprindo a profecia de Isaías, ela engravida, e Jesus nasce de forma miraculosa. E o Emanuel, que significa Deus conosco, aquele anjo que visitou Jacó lá quando estava lutando, que visitou Josué, que visitou Daniel e seus amigos, e todos aqueles que, como é que se diz, foram fiéis na antiga aliança, ele agora, ele deixa o céu e recebe um corpo de carne. E esse corpo de carne, ele é gerado pelo Espírito Santo, sem a intervenção do homem, porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Porque quando Eva come o fruto, não acontece
ele recebe um corpo de carne, nasce em uma manjedoura, é colocado. Herodes o persegue, vai para o Egito. Aos 12 anos ele prega aos doutores do templo e ele desaparece. Aos 30 anos ele é batizado por João no Rio Jordão. Aí ele começa o seu ministério. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15, diz assim: Evangelho de João, capítulo 7, versículo 15, diz assim: isso os inimigos de Jesus, viu? Os judeus que estavam admirados perguntavam como é que ele sabe tanto sem ter estudado. Lembra que na Arca da Aliança tinha as 10 tábuas contendo, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos? Então, Jesus é essa Arca da Aliança. A tábua, a madeira de acácia, simboliza a nossa carne. E Jesus, como nasceu como homem, ele foi revestido de ouro por dentro e por fora, simbolizando o Espírito Santo. Aqui eu vou quebrar todas as regras da teologia que fala que Hilel, pai de Gamaliel, e Paulo foi 3 pessoas extraordinárias que sabiam tudo da Bíblia, e foram 4 pessoas superdotadas. Jesus, pelo que eu li aqui em João 7,15, ele não estudou, porque ele é o quê? A palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz em João 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando ele é batizado por João, passa 40 dias sendo tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, que ele vence a tentação, ele começa o seu ministério. Em Lucas capítulo 4, versículo 17, versículo 17 ao 22, diz assim: foi-lhe dado, isso Jesus, tá? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que achou escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, versículo 20, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fitos neles. Versículo 21, então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura no ouvido de vocês. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Jesus nasce, cresce, aos 30 anos é batizado, passa pela jejum de 40 dias no deserto, vence a tentação, e ele começa seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar os
enviou-nos a pregar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi 3 anos e meio de ministério. Jesus, como nós sabemos, foi traído por Judas. 3 horas da tarde ele expirou entregou seu espírito e ele morre. Domingo de manhãzinha ele ressuscita dos mortos. Passa 40 dias e não aparece para todo mundo, aparece para os seus discípulos. E, amados, depois de 40 dias, ele sobe aos céus. E, quando ele sobe aos céus, o corpo de Jesus não está mais entre nós. Jesus está sentado à direita de Deus. Então, o Espírito Santo possa esclarecer o que eu estou querendo transmitir para a igreja, que a parte visível do corpo de Jesus é eu e você, que a parte material do reino de Deus, do corpo de Jesus, é eu e você. É tanto que quando nós participamos do corpo do sangue de Cristo, nós materializamos o corpo do Senhor. Então, como é que se diz? Ele foi para o céu, mas a parte material do corpo dele é eu e você, independente da placa que está lá fora. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você foi batizado nas águas e participa do corpo do sangue de Cristo, você é o corpo físico de Jesus. E esse poder, e quando ele foi embora, olha o que o Evangelho de Marcos, capítulo 16 diz. Agora é a igreja, preste atenção. Jesus foi para o céu, e olha o que ele deixa para a igreja. Lucas 16, capítulo, versículo 14 a 18. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 e que estava sobre a mesa e lançou-os em rosto a incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram os que eu já tinha visto que já ressuscitado. Isso é para a igreja, eu e você. Nós irmãos depois, versículo 15, disse: "Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano nenhum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Isso é a igreja. Mateus 28, versículo 46 ao 49, diz assim, Mateus 28, versículo 18 a 20, chegando Jesus falou dizendo, isso é a igreja, tá? É-me dado todo o poder, tanto no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E certamente estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus não está com o mundo, ele está com a
igreja. Então Jesus foi para o céu, ele está na direita de Deus, e o corpo físico de Jesus é a igreja. Nós estamos falando da placa lá fora, dos primogênitos arrolados no céu, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então esse poder Deus deu à igreja, ou seja, para o pecador. Olha, preste atenção, o privilégio e a responsabilidade que tem sobre a sua e a minha vida. Você sabia que o lugar mais próximo que o pecador chega no céu é aqui? E que você e eu somos embaixadores de Cristo? O lugar mais próximo que um pecador sem Deus fica mais perto do céu é onde? Na igreja. Lucas 24, 46 e 49. Olha o que ele fala para a igreja. Versículo 46 de Lucas 24. Eis que está escrito: o Cristo padecerá, ao terceiro dia ressurgirá dos mortos, e em seu nome, no nome de Jesus, se pregará arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Não é para o mundo, é 49, é para a igreja, porque o Espírito do mundo não habita na igreja. A igreja tem que habitar o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, como está escrito: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 49: eis que eu envio para vocês, tem os discípulos, a igreja, a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Jesus nasce no ventre de Maria, como eu já falei. Ele é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias e vai para o céu. E ele diz que ele está com a igreja, não é com o mundo. Estou convosco, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, para vocês que são meus discípulos, eu estou com vocês até se consumar o século. E sobre vocês a promessa de meu Pai, o Espírito Santo. É tanto que ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, ele não sopra para o mundo. Aí, em Atos 2, o Espírito Santo, ele desce no dia de Pentecostes. E para encerrar, Atos capítulo 1, versículo 8 ao 11. Atos, capítulo 1, versículo 8 a 11. É para a igreja isso aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 9: depois que lhes disse isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos olhos de todos. Versículo 10: estando eles com os olhos fitos no céu enquanto subia, de repente, junto deles, puseram-se dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês
foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vocês vistos subir. Desde o começo, que o Espírito Santo possa esclarecer a arca da aliança, como eu falei desde o princípio, que tem 1,5 metros de comprimento, 75 centímetros de largura por 75 de altura, feita de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora, que tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Esta arca era Jesus. Jesus visitou seu povo na forma do anjo do Senhor em teofania, até que o Emanuel nasce da Virgem para se cumprir as Escrituras. E hoje Jesus está no céu, mas habita no coração da igreja. E você e eu, nós temos a honra e o privilégio de carregar Jesus dentro de nós. E sobre essa autoridade, no nome de Jesus, temos poder para expulsar demônios, curar enfermidades, ressuscitar mortos e pregar o reino de Deus. Jesus está no céu e o Espírito Santo está na igreja. E a igreja é eu e você. E nós temos esse dever de levar Jesus para o mundo. Então a arca da aliança que foi falado aqui era ou é Jesus. Na antiga aliança o Espírito Santo vinha sobre a arca, falava com o povo. Quando precisava usar um profeta, um sacerdote, um homem de Deus, usava e ia embora. Já na nova aliança, pelo sangue de Jesus, ele não vai embora, não, pelo contrário, ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, na qual foste selado com a promessa para o dia da redenção. Então, a igreja é a parte material, é o corpo de Cristo na terra. Por isso que a igreja não vai participar da grande tribulação. E a única coisa que impede o anticristo ainda se manifestar é o Espírito Santo que está na igreja. E para o anticristo se manifestar, o Espírito Santo com a igreja vai ter que ir embora da terra. E nós esperamos, porque o anjo disse: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. E a igreja espera, ansioso, para a volta daquele grande e poderoso dia, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa esclarecer aquilo que ele quis que eu passasse para a igreja nesta noite, no nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar em pé. O pastor Tomar vai fazer uma oração por todos nós com óleo, amém? E encerrar com a bênção apostólica no nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pai, Senhor, pastor. Manda ver.